Oi aí, olá gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do arquivo pra vocês. E hoje assim, eu trouxe um vídeo um pouco diferente, não é um vídeo assim de um caso criminal com um assassino, mas é um caso assim bem interessante e eu espero que vocês gostem. Mas antes, né, pra não perder o costume, já deixa o like antes do vídeo começar, se inscreve no canal e ativa o sininho pra toda vez que tiver vídeo novo você ficar sabendo. E me segue lá no Instagram porque eu sempre tô falando quando tem caso novo, caso o YouTube não te avisar. E sem muita mais enrolação, né, vamos pro caso de hoje. Dana Michelle Plato nasceu no dia 1º de novembro de 1963, segundo a sua carteira de habilitação, mas ela dizia que nasceu na verdade no dia 7 de novembro de 1964. Há controvérsia sobre a sua data de nascimento. Ela nasceu na cidade de Maywood, Califórnia. A mãe de Dana se chamava Linda Stream. Ela teve a Dana só com 16 anos de idade. Solteira e desamparada, ela resolveu entregar a Dana para adoção em junho de 1965. Então a Dana, ela viveu no orfanato um pouco, até que um casal se interessou por ela e resolveu adotar ela. E o nome do casal era Dan e Florine Platt. Pegam a Dana, levam embora para San Fernando Valley, em Los Angeles. Então lá eles cuidam da Dana, ela começa a frequentar a escola. Ela frequentou o Sutter Junior High School, em Canoga Park, Califórnia. E quando a Dana tinha mais ou menos 7 anos de idade, a mãe dela, a adotiva, a Florine, que era mais conhecida como Kai, começa a levar a Dana para muitos testes para propagandas na TV. E assim, a Dana era uma menina muito carismática, ela era bonita, dos olhos claros. Então rapidinho ela conseguiu entrar nesse meio. Dizem que ela apareceu em mais de 100 anúncios e comerciais de TV para várias companhias diferentes. E nesse mundo dos comerciais, com todo esse sucesso dela, ela consegue seu primeiro papel num cinema para um filme, no filme Return to Bob Craig. E depois dessa primeira participação dela nesse filme, ela fez outras participações em filmes, como por exemplo O Exorcista 2, O Herege. E a Dana já disse que ela foi cotada para fazer 2 papéis em 2 filmes super famosos. Um deles é O Exorcista, de 1973, e o outro se chama Menina Bonita. Mas ela disse que ela não aceitou os papéis porque a mãe adotiva dela proibiu ela de aceitar papel pra esse tipo de filme, porque ela tinha medo da Dana ficar estereotipada demais, ou seja, ser chamada só pra fazer aquele certo tipo de filme sangrento, e ela não queria isso pra carreira da filha. Só que mais tarde o autor de O Exorcista, William Blade, disse não lembrar ter oferecido o papel de protagonista do filme pra Dana. Então ela falou, mas o diretor não confirmou, então quem é que sabe? Uma coisa muito interessante é que a Dana, ela praticava patinação artística no gelo e ela era muito talentosa. E ela tava treinando numa equipe pra participar de uma possível Olimpíada, e o pessoal lá disse que ela era qualificada sim pra participar, mas aí ela acaba sendo descoberta por uma produtora de TV e a mãe dela decide que o melhor pra Dana é deixar a patinação e focar só na TV, no personagem que foi oferecido pra ela, que ela conseguiu, que mais tarde seria o papel que deixou ela mundialmente conhecida, que é a Kimberly Drummond, da série da Nickelodeon Minha Família é uma Bagunça, que aqui no Brasil é mais conhecida pelo SBT como Arnold. Essa série é muito famosa, e assim, essa série foi um sucesso absurdo. Ela teve 8 temporadas, 189 episódios. Ela ficou no ar de 1978 a 1986. E a Dana afirmou ter ganhado mais de $100 mil por episódio. O que era muito, apesar dela não ser a protagonista da história. Mas aí que vem, algumas pessoas dizem que na verdade ela deu uma exagerada. Ela ganhava só 22 mil por episódio, que pra mim ainda é muito dinheiro. Mas então com a Dana sempre tinha essas controvérsias. Ela dizia que foi chamado pro exorcista, mas o diretor disse que não foi. Ela disse que recebia tanto, mas não era tanto. Mas de qualquer forma, ela fazia Kimberly na série. Então a Dana começa a namorar com um roqueiro chamado Lenny Lambert. Eles até foram morar juntos em 1983. E nessa época ela já atuava na série como Kimberly. E uma curiosidade é que em 1977 a Dana fez o teste pra viver a Princesa Leia em Star Wars, mas ela foi considerada uma pessoa muito nova, então ela não passou no papel. E então em 1984 a Dana acaba engravidando do seu namorado. Então os produtores da série decidem que a melhor coisa a fazer é que a Dana deixe a série, porque eles disseram que a gravidez não combinaria com o papel, porque a Kimberly era uma menina muito nova, apesar da Dana ter já 20 anos de idade nessa época. A personagem que ela interpretava, a Kimberly, era bem mais nova e ela era uma menina muito meiga, muito doce. Então eles acharam que isso não combinaria. Porém, algumas pessoas acham que essa gravidez só foi uma desculpa que eles inventaram pra tirar ela da série, porque na verdade ela não foi demitida por estar grávida, e sim porque, diferente da Kimberly, a Dana, ela era uma garota problema. Ela usava drogas desde muito cedo, bebia, ela sempre chegava atrasada no set. A primeira overdose que ela teve foi aos 14 anos de idade, então as pessoas acham que isso foi meio que
um gatilho que fez eles tirarem ela, mas não por causa da gravidez. Então em 1984 ela deixa a série, e nesse mesmo ano ela acaba casando com o namorado dela, o roqueiro, e ela dá à luz ao seu filho Tyler. E mesmo ela estando demitida da série, ela fez participações especiais na última temporada, em 1986. Então depois que a série acabou, ela ficou assim alguns anos parada, sem fazer participações na TV, nem nada. Então sem muito dinheiro, sem sucesso. Em 1989, ela coloca silicone nos seios e posa pra revista Playboy, meio que tentando deixar essa imagem que ela ganhou essa fama de criança de lado. E ela achava que ela fazendo isso, ela teria mais oportunidades na TV, já que as coisas não estavam fáceis. Mas ela apostar na sensualidade não fez muita diferença pra carreira dela. Então ela começou a atuar nos filmes assim muito baratos, que nem nos cinemas iam, eles eram lançados direto pra DVD, e muitos deles nem aqui no Brasil chegaram. Então em 1992, ela foi uma das primeiras celebridades a estrelar em um videogame, no jogo Night Trap, e esse jogo ficou mundialmente conhecido. Por causa desse jogo, a carreira de Dana volta a dar uma alavancada. Esse jogo fez muito sucesso, é um videogame onde interagia meio com as pessoas, e a Dana tava nesse videogame. Mas de todo jeito a carreira dela não ia pra frente, não voltava pra trás. Então em 1990 ela se divorcia, e além disso ela ainda perde a guarda do filho dela. Sem dinheiro nenhum, ela foi presa em 1991 por assaltar uma videolocadora com arma de brinquedo. O cantor Wayne Newton, ao saber dessa notícia, ele pagou a fiança da Dana. Só que em 1991, no ano seguinte, ela é presa outra vez por tentar comprar uns remédios com uma receita falsa. Então ela fica 30 dias na cadeia, depois ela sai. E em 1994 ela faz uma nova cirurgia, uma cirurgia plástica nos seios, com a esperança de que isso trouxesse papéis mais importantes em filmes mais importantes, porque ela tava atuando nos filmes assim bem baratos. E daí pra frente, gente, ela começou a fazer filmes assim que as personagens dela era muito erótica, e na maioria desses filmes ela aparecia nua, então ela apostou bastante nisso e conseguiu alguns papéis em alguns filmes. Todos relevantes, só que de todos esses filmes o que mais chamou a atenção foi um com o título de Diferentes Truques, em 1998, porque esse nome, Diferentes Truques, é o nome original da série do Arnold. E eles colocaram o nome desse filme pra tentar surfar na onda da fama da série. E nesse filme a Dana interpretava uma mulher lésbica. E assim, gente, esse filme ele era pornográfico. E apesar de ter o mesmo nome da série, ele não tinha nada a ver com a série. Era só pra atrair público. A única coisa que tinha da série era a Dana, mas ela não interpretava Kimberly, era um filme completamente adulto. E isso não fez a carreira dela melhorar, pelo contrário. Então eu vou citar pra vocês alguns problemas pessoais que ela passou em todo esse período que eu falei. Em 1988, a mãe adotiva da Dana morreu com a doença no sangue. Então, como eu já disse, ela se divorciou, perdeu a guarda do único filho que ela tinha. Em 1991, ela foi encontrada morando em Las Vegas, trabalhando numa lavanderia pra poder se sustentar, porque ela já não tinha dinheiro nenhum. Inclusive, foi depois dessa época da lavanderia que ela cometeu o assalto. Depois que ela fez esse filme que eu falei, que tinha o mesmo nome da série, ela apareceu numa revista chamada Girlfriends, que era uma revista voltada pro público homossexual feminino. E nesse mesmo ano de 98, numa entrevista, ela revelou que era bissexual. Teve até uma outra polêmica, que ela apareceu bêbada numa capa de uma revista também. Então assim, a Dana tava metida em muito problema. Ela também tinha um contador que cuidava do dinheiro dela, mas ele fugiu, roubando 11 milhões de dólares dela, deixando ela assim totalmente quebrada, sem dinheiro. E apesar de ter mandado pessoas atrás investigar, ele nunca foi encontrado, e parece que não só foi com ela que isso aconteceu. Então assim, tudo tava dando muito errado na vida dela. Então no dia 7 de maio de 1999, a Dana participou de um programa de rádio, e lá ela disse que estava noiva do empresário dela, Robert Menchaca. E apesar do programa de rádio ter um tom assim cômico, a Dana abriu o coração dela, desabafou, falou tudo o que estava acontecendo, sobre os problemas dela. Ela afirmou que estava sóbria há 10 anos. Toda a droga que ela usava eram analgésicos, que ela estava usando por causa da dor de ter tirado os dentes pré-molares. Então nesse programa, algumas pessoas da rádio ligavam pra rádio pra interagir e participar. E algumas pessoas assim foram muito cruéis com ela, dizendo que ela tava naquela situação porque tudo era culpa dela, sabe? Muitas pessoas fizeram isso, mas teve 2 pessoas que ligaram pra rádio, defendendo ela, mandando uma força. E ela agradeceu, e nesse momento ela fica assim muito emocionada, ela começa a chorar. Só que aí no dia seguinte dessa entrevista, no dia 8 de maio de 1999, a Dana foi encontrada morta no seu trailer. Ela morava em frente à casa da sogra, o trailer dela era estacionado lá. E a morte dela foi considerada overdose por Vanagon e Vitcom. E eles dizem que foi suicídio porque a quantidade que foi encontrada no corpo dela assim era muita, então não era normal você tomar aquilo tudo pra se tratar. Eles dizem que ela queria se matar, então ela morreu por conta disso aos 34 anos de idade. Alguns dos ex-companheiros dela da série não acreditam que ela tenha se matado, dizem
que ela nunca faria uma coisa assim. Tem até alguns sites que especulam que esses fatos que foram entregues pela perícia da morte dela ser suicídio, acreditam que não é bem assim. Eles acreditam que o noivo dela tem a ver com a morte dela. Muita gente acha isso porque no momento que a Dana tava tendo overdose, o noivo dela tava lá. E ele não fez nada pra ajudar ela. Inclusive, ele tirou fotos dela tendo overdose. Ao invés de chamar imediatamente a ambulância, ele ficou lá tirando foto dela, o que é bem esquisito. O avô paterno de Tyler Lambert, o filho de Dana, chegou a comentar que suspeitava dos interesses de Menchaca em relação a Dana. Também depois da morte dela, o Menchaca, né, que é o esposo dela, começou a morar no trailer dela. Então muita gente achava que ele era só interesse pelas coisas que ela tinha. Em 2008, Tyler venceu um processo contra o Menchaca, provando que ele não socorreu Dana no instante que ela estava tendo a overdose. Então Tyler ganha esse processo e o noivo da Dana, né, ele nunca negou que ele não tirou as fotos. Ele afirma, ele tirou as fotos, mas a defesa dele é que ele achava que ela não estava tendo overdose, sim, que aqueles sons que ela estava emitindo eram roncos e ele estava tirando foto disso. Enfim, né, é o que ele falou. O corpo da Dana foi cremado e jogado no Oceano Pacífico. E em 6 de maio de 2010, o Tyler se suicidou em Tulsa, Oklahoma, quase 11 anos depois da morte de Dana e 2 dias antes do aniversário dela. Ele tinha 25 anos de idade, ele se deu um tiro de espingarda na cabeça. Sua avó, Johnny Richardson, declarou que Tyler estava usando drogas e álcool pouco antes da sua morte. E também disse que Tyler nunca superou a morte da sua mãe. Então ele era um menino muito depressivo e ele acabou tirando a própria vida. E esse foi o caso, né, gente? Me diga aí o que você pensou, se você tinha curiosidade ou se você não sabia que isso tinha acontecido com a Dana, né, que é a Kimberly. Me fala aqui se você acredita que o noivo dela não tem nada a ver com essa história ou que foi um acidente ou que ela fez isso. Me conta tudo aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Falou, meus niggas.